Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao primeiro Tribunal do Júri da Pós-Graduação da Universidade da Amazônia. Quero saudar o ilustre representante do Ministério Público e o representante da Defesa. Vamos agora passar ao pregão. Primeira sessão do primeiro período de julgamento de 2019. Primeira vara do Tribunal de Júri Simulado da Pós-Graduação da UNAM. Denúncia ofertada pela Promotoria de Justiça da UNAM. Feito pregão, mostrou-se presente os procuradores na pessoa dos doutores Paulo de Tarso Picanço, doutora Maria Elisandra Melo de Souza e doutor Rodrigo Moraes. Presente a defesa, na pessoa dos doutores Manuel Avelino da Silva Júnior, doutor Luan Felipe Santos e doutora Bruna Marcela Martins Pereira e Silva. Presente o réu Eduardo Santos Pereira, incurso no crime do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º e 4º do Código Penal Brasileiro, em que figura como vítima Carlos Vital Trindade de Melo Júnior. Presentes as testemunhas do Ministério Público e da Defesa, Carolina Gelabert Mafra, Éder Costa Corrêa, Vitor Marcelino Borges Costa e Deise Santos. Ausentes testemunhas Misael Gomes de Andrade Júnior e Pedro Henrique Araújo Monteiro. Este julgamento é presidido pelo meritíssimo juiz de Direito, Dr. Lucas Gabriel Corrêa Nogueira, titular da primeira vara do Tribunal do Júri da UNAM. Agora eu vou enumerar todos os aqui presentes que podem compor o conselho de sentença. Bom, eu vou listar todos que estão aptos a compor o conselho de sentença. Pauline Ferreira de Araújo, defesa. Dispensa. Ministério Público. O órgão ministerial foi feito na recusa. Ana Caroline foi dispensada no nome Aline Farias. Defesa. Aceita. Ministério Público. Acusação aceita. Ana Farias passa a integrar o conselho. Ive Gomes. Defesa. Aceita. Ministério Público. Aceita, excelência. Ive Gomes passa a integrar o conselho de sentença. José Pinto. Defesa. Aceita. Ministério Público. Aceita. Senhor José Pinto passa a integrar o conselho. Quantos nós já estamos? 3. Senhor Rogério Henschel. Defesa. Aceita. Ministério Público. O órgão ministerial aceita, excelência. O senhor Rogério Henschel passa a integrar o conselho. O Wellington Ribeiro. Defesa. Rejeito. Ministério Público. O Ministério Público requer o doutor Rogério no conselho. O senhor Wellington está dispensado. Luciane Solano. Defesa. Aceita. Ministério Público. O Ministério Público rejeita pelo conselho. Senhora Luciane Solano está dispensada. René Williams. Defesa. Aceita. Ministério Público. Acusação aceita. Senhor René Williams. Senhora René Williams passa a integrar o conselho de sentença. Letícia Logóia. Defesa. Rejeito. Ministério Público. O Ministério Público aceita. A senhora Letícia Logóia está dispensada dessa sessão. Senhor Jorge Santos. Defesa. Rejeito. Jorge Santos. O último, senhor Altemir Damasceno. Vou convidar agora os senhores jurados a ocuparem a primeira fileira aqui deste Tribunal do Júri.
Ana Caroline, promete? Senhor Jorge Santos, o senhor promete? Senhor Rogério Reis, o senhor promete? Prometo. Senhor Altemir Damasceno. Prometo. Senhora Renê Williams. Senhora Ive Gomes. Senhor José Pinto. Senhora Aline Farias. Ok, podem sentar. Ao 29º dia do mês de julho de 2019, no plenário do Tribunal do Júri da Universidade da Amazônia, plenário Altemir Damasceno, declaro haver número legal presente e anuncio aberta a sessão apresentando o processo a julgamento. Passemos agora à leitura do relatório pela Secretaria. Relatório. O representante do Ministério Público denunciou Eduardo Santos Pereira, em curso no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º e 4º, combinado com o artigo 29 do Código Penal Brasileiro. Na denúncia que no dia 1º de abril de 2015, por volta das 10 horas, na rua Amonajás, bairro da Água Boa, número 27 deste distrito, os denunciados assassinaram Carlos Vital Trindade Melo, alcunhado Calanguinho. Conforme relatado pela investigação policial, Eduardo Santos Pereira mora às proximidades da residência da vítima e, de acordo com o depoimento do próprio denunciado, este já tinha feito uso de entorpecentes com a vítima, embora não tivesse uma relação de amizade com ela. De outro lado, segundo informações da própria vizinhança, há aproximadamente 6 meses, a vítima realizava pequenos furtos na região, inclusive teria furtado o aparelho celular que pertencia a Eduardo, o denunciado. Por consequente, no dia dos fatos, a vítima estava no interior de sua residência quando Eduardo Santos Pereira passou em frente ao local, retornando de uma boca de fumo, e ao avistar a vítima, decidiu que iria assassiná-la por ter praticado suposto furto. Em seguida, Eduardo foi ao encontro do acusado Cleiton dos Santos de Barros em busca de uma arma de fogo para ser utilizada no delito, pagando o equivalente a R$200 pelo aluguel da arma. Ato contínuo, Eduardo se dirigiu até a residência da vítima e efetuou vários disparos em direção a ela, que ainda tentou refugiar-se em um matagal. Contudo, foi atingida nas costas por um dos tiros, não resistindo aos ferimentos sofridos e falecendo ainda no local da ocorrência. Prisão preventiva decretada dos acusados às folhas 6 e 7. A denúncia teve recebimento em 6 de 4 de 2016, às folhas 6 e 7. Certidões de antecedentes criminais dos acusados, às folhas 13 e 14. Acusado Cleiton dos Santos de Barros, citado por edital, às folhas 35. Pedido de habeas corpus impecado em favor do acusado Eduardo Santos Pereira, às folhas 33 e 38. A Defensoria deixou de apresentar a defesa preliminar do acusado Cleiton dos Santos de Barros pela aplicação do artigo 366 do CPP, às folhas 59 e 60. O defensor do acusado, Eduardo Pereira, apresentou defesa prévia às folhas 61 a 66. Suspensão do processo e curso do prazo prescricional às folhas do prazo prescricional no artigo 366 do CPP em relação ao acusado Cleiton dos Santos de Barros, às folhas 68. Durante a audiência de instrução e julgamento, no dia 17 de 10 de 2017, foram ouvidas 2 testemunhas da acusação, tendo o Ministério Público e a defesa pugnado pela desistência das demais testemunhas, não localizadas, as folhas 98 e 99. Em audiência, o acusado Eduardo Santos Pereira
Foi pronunciado por impulso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º e 4º do Código Penal Brasileiro, para ser submetido a julgamento pelo Erédio Tribunal do Júri, as folhas 140 a 142. O Ministério Público arrolou 5 testemunhas a serem ouvidas em plenário, as folhas 144. A defesa requereu que fossem ouvidas as mesmas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, as folhas 145. Cumpridas as diligências do artigo 422 e não tendo irregularidades a sanar, foi designada para a data de hoje a submissão de novo julgamento perante o Tribunal do Júri. É o relatório. Primeira testemunha de acusação. Carolina Gilberto Mafra. Assim sendo, passo a palavra ao representante do Ministério Público, Dr. Rodrigo. A senhora testemunha conhecia o réu muito bem? Mais ou menos. A senhora tinha conhecimento da vítima? Quem era, onde andava, como vivia? Sim. A senhora foi testemunha ocular dos fatos? Só ouvi. Ouviu o quê? Ouviu barulho, ouviu a cena do que aconteceu ou só ouviu relatos das outras pessoas? Ouvi os disparos. Logo após a senhora ter ouvido os disparos, a senhora foi conferir o que tinha acontecido? A cena que a senhora se deparou foi com o que está descrito nos autos desse processo? Sim. E o acusado, onde estava nessa hora, após os fatos? Havia fugido. A acusação não tem mais perguntas, excelência. Satisfeito, Ministério Público, né? Com a palavra defesa. Dispensado, senhor. Ok. Senhora Carolina, eu não tenho mais perguntas. Conselho de sentença. Algum dos jurados tem alguma pergunta? Ok, então. Eu dispensar, tá bom? Passemos agora à segunda testemunha. Senhor Éder Costa Corrêa. Boa tarde. Nome completo. Éder Costa Corrêa. Idade. 7 anos. Atividade laboral. O que o senhor faz? Sua ocupação? Servidor público. Servidor público. De qual órgão? Tribunal de Justiça. O senhor possui algum grau de parentesco com o réu, com a vítima? É amigo, inimigo, vizinho, algo do tipo? O réu não, mas eu sou tio da vítima. O senhor é tio da vítima? O senhor vai ser ouvido na condição de informante, então. O senhor se incomoda de prestar seu depoimento com a presença do réu aqui presente ou não? Sim. Por favor, oficial de justiça, retire aqui o réu até o fim do interrogatório, depoimento aqui da testemunha. Por favor. Silêncio. Pela ordem, excelência, o Ministério Público gostaria de fazer um adendo que a testemunha seja ouvida na qualidade de testemunha, pois ela tem um parentesco distante, como consta nos autos, e não há nenhuma objeção quanto ao juramento e que seja ouvida normalmente como testemunha e não como informante nos autos. Vossa Excelência quer que ele seja ouvido como testemunha? Exatamente. Mesmo ele sendo tio da vítima? Tio distante, excelência. Como consta nos autos, não tinha muita amizade, não tinha muito contato. Moravam no mesmo terreno, mas não eram tão próximos de amizades. Nem isso, não, ao ver o Ministério Público, não influenciará
neste julgamento. A meu ver, inicialmente eu vejo que não é cabível pedir do Ministério Público. Eu vou ouvir a defesa apenas para a defesa. Excelência, parente é parente, né? De forma alguma ele pode ter o peso de uma testemunha. Tá, obrigado, defesa. Eu vou indeferir o pedido do Ministério Público e insistir que ele seja ouvido como informante. Bom, ele não faz juramento, tendo em vista que é informante, palavra com o Ministério Público. Senhor Éder, o senhor é rolado citado durante a investigação criminal como o principal testemunha, testemunha-chave do crime, pois o senhor foi a única pessoa que viu todos os fatos ocorrerem, assim como na enquete policial. Me responda. O senhor pode me recordar exatamente o que aconteceu no dia do crime? Nesse dia, eu estava em casa, minha casa fica no mesmo terreno que a casa onde morava a minha irmã, com o meu sobrinho, que era a vítima. Nesse dia, na manhã eu estava em casa, consultando o gravador, quando eu ouvi um disparo. A porta estava aberta de casa, quando saí, vi meu sobrinho já ferido, correndo em direção ao lugar que fica nas proximidades. E logo em seguida, o acusado. O réu portando uma arma de fogo e apontando para o meu sobrinho, tentando efetuar mais disparos. Só que acredito que a arma tenha falhado, ou a munição tenha acabado, não sei bem dizer. Então, quando eu vi aquilo, eu me desesperei e falei para o acusado que o conhecia. E nesse momento me falou também, falou algo como, tipo, tu não me conhece, eu vou te matar. Nessa hora eu pedi para que a minha mãe ligasse para a polícia. Quando eu fiz isso, ele saiu correndo. Se evadiu lá do local. Então o senhor está me dizendo que o senhor presenciou o crime? Eu não presenciei um momento dor, porque quando eu vi o meu sobrinho já estava ferido, mas vi o acusado correndo em direção a ele, tentando efetuar mais disparos, só que ele não conseguiu. O senhor seria capaz exatamente de reconhecer o autor do crime? Sim. O autor do crime era aquela pessoa que estava sentada nessa cadeira aqui, perante todos aqui presentes? Sim. A acusação está satisfeita, excelência. Uma palavra à defesa. Inicialmente, a banca que compõe hoje a defesa gostaria de externar para Vossa Excelência o nosso pesar a respeito do seu sobrinho. A Dona Maria das Dores Silva Ferreira, ela é sua irmã? Vizinha. Ela foi na delegacia como mãe do menor. Envolveu-se com negativas camaradagens de furto, roubo por todo o distrito de Outeiro. Inclusive, chegou a responder procedimento policial na divisão de atendimento ao menor, antiga data. O senhor confirma esses fatos? Pelo que eu tenho de conhecimento, sim. Sim ou não? Sim. Mais adiante, ela relatou o seguinte, que há cerca de 3 semanas atrás, ela estava em casa e apareceu
uma pessoa desconhecida até então por ela, que disse e se apresentou como cabeleireiro, irmão do Sérgio. Ele disse o seguinte, que conhecia os meninos da Boca de Fumo, que foi à procura lá na Boca de Fumo, atrás da vítima. Excelência, pela ordem. O senhor vai deixar a defesa trabalhar ou não? Fazer perguntas acerca do fato que está sendo julgado aqui. A defesa está abrindo amplamente para fatos isolados que não influenciaram de nada do crime. Nós estamos aqui para julgar o crime que aconteceu, aquele fato. Não quer dizer da vida pregressa da vítima, do acusado. Isso para nós não interessa nesse momento. Por favor, excelência. Representante, tudo que ele está falando está nos autos. Prossiga a defesa. Obrigado, excelência. Vou reler, infelizmente eu fui atrapalhado pelo ilustríssimo promotor, novamente, que 3 semanas antes do fato, um senhor que se apresentou com a alcunha de cabeleireiro, até então desconhecido, para a mãe da vítima e ao processo, que o mesmo foi até uma Boca de Fumo, que conhecia todos da Boca de Fumo, e que foi à procura da vítima, Carlos Vidal. Só que lá ele disse que era o Calanguinho. Ele foi lá e disse o seguinte, que o Calanguinho tinha furtado um aparelho de micro-ondas da casa dele, aduzindo que para declarante que era para Carlos Vidal devolver o aparelho, Calanguinho, senão iria custar a vida de Calanguinho. Ou seja, ele disse, foi lá mandar o recado, ou aparece o micro-ondas, ou a vida dele vai ser ceifada. O senhor conhecia esse fato? Não. O senhor não tem dúvida de que o réu seja o autor? Não tenho dúvida. O senhor relatou que não foi testemunha ocular. O senhor relatou que viu no final do circuito do crime o senhor Maicon evadindo do local. O senhor confirma isso? Sim, eu vi já o meu sobrinho ferido e o acusado perseguindo, né, com uma arma de fogo, tentando efetuar outros disparos, só que ele não conseguiu. O senhor viu ele entrando na sua casa? O Maicon? O Maicon? Não, ele não entrou em casa. Mas o senhor disse que a sua casa é na frente? Apenas um esclarecimento. Não, na verdade eu quero ser esclarecido, né? Só um minuto. O réu se chama Eduardo. A testemunha está tratando acerca do réu Eduardo. O Ministério Público é o Eduardo. Defesa, por favor, preste atenção nos termos da denúncia. Se atenha aos termos da denúncia. É Eduardo. Ok? Excelência, isso só mostra o mau conhecimento do processo. Estou com a palavra da defesa. Sem mais perguntas. Ok, Ministério Público se manifestou, defesa se manifestou. Senhores jurados, há alguma dúvida? Sim? Eu gostaria de saber do senhor Éder, na condição de formante, no momento que ele diz que ele chegou no local do crime, o acusado chegou a ameaçar. Ele ameaçou só com palavras ou ele chegou a apontar a arma para o senhor? Ameaçou com palavras, até porque como a arma não estava funcionando, né, não sei se não tinha mais munição ou só se falhou, mas foi só com palavras. E logo depois da ameaça ele se evadiu? Sim.
Ok, satisfeito. Mais algum jurado? Pode fazer. Gostaria de saber do senhor Éder quantos disparos ele ouviu. Eu ouvi um disparo. Mais algum jurado quer fazer pergunta? Passar a palavra para Vossa Excelência. Eu gostaria de saber como é que o informante sabe que o acusado tentou dar vários disparos. O que levou a ele chegar a esta conclusão? O senhor ouviu a pergunta? Sim, O senhor quer responder? sim. Eu ouvi em perseguição ao meu sobrinho, tentando evitar os disparos, mas a arma não funcionou. Não, excelência, minha pergunta não foi essa. Pode Minha repetir. pergunta é como que ele chegou à conclusão de que o acusado tentou atirar outras vezes na vítima? O senhor pode responder? Eu acho que eu respondi. Excelência, pela ordem. O nosso informante que está sobre fortes emoções aqui. Indefira-se. Responda a pergunta.